Eu vivi pessoalmente esse estado de coisa aqui no cemitério de Perus. Quando eu vim para cá em 1976, eu fui chamado, eu já era funcionário do serviço funerário do município. Eu administrei o Consolação, Araçá, São Paulo, Campo Grande e Santo Amaro, Vila Mariana, e depois eu fui chamado à central para vir para Perus. Eu não tinha ideia de onde ficava Perus, nem Pirituba, né? Mas naquela época eu era solteiro, eu estudava, eu precisava trabalhar. E eu aceitei. Falei, não, tudo bem. Então eu vim para cá e depois eu acabei descobrindo muitas coisas. E só que quando eu vim para Perus, eu fui recomendado pelo superintendente do serviço funerário, Dr. Jaime Augusto Lopes, pelo diretor do departamento de cemitério, que é o Dr. Albuba, né? Ele parece que ainda está na ativa até hoje, e aquilo me chamou um pouco a atenção que eu tomasse cuidado com os indigentes, como a Tereza já citou, aqui era cemitério dos indigentes. E eu chegando aqui, né, eu vi que realmente era muito afastado. E aí eu comecei a observar os camburões, como já disseram aí, que vinham trazer os indigentes. Mas a maioria dos indigentes é um indigente comum, aquele morador de rua, ou talvez pessoas que vieram para cá do interior longínquo e acabaram perecendo por aqui sem documento e acabavam indo para o IML ficando 72 horas lá, como ela disse. Depois vinha para cá. Só que naquela época o cemitério foi inaugurado no dia 3 de março de 1971. E esse cemitério, ele levou 10 anos para ser desapropriado daquela área lá, que era da família Pádua Dias, que é a fazenda que existe até hoje. Hoje a cooperativa Zerbinho já comprou, parece que vai ser moradia. Então, esse cemitério ele tinha um mundo próprio. A reivindicação, 10 anos antes da inauguração dele, realmente foi da Sociedade Amigos de Bairro de Perus, que a necessidade de um cemitério aqui na periferia. Lá se foram 10 anos, aquele enrolamento que não tinha muita necessidade de fazer o cemitério. Depois houve a necessidade quando houve a anistia, entre aspas, né, uma anistia mais para as autoridades da ditadura, e no entanto ele foi inaugurado com indigente, que na primeira viagem do Camburão veio aquele bandido famoso, não sei se vocês já ouviram falar, bandido da Luz Vermelha, o Assis. Ele veio na segunda viagem, foi inaugurado o cemitério com 2 camburões de indigentes. E aí, primeiro as 2 viagens vieram os indigentes comuns, depois os militantes como indigente, que ali foram sepultados, vieram também, só que com um detalhe. Isso aí eu apurei na minha investigação, que os militantes políticos desaparecidos, eles vinham, talvez 2 no máximo, cadáveres, no camburão, coisa que não era comum, porque eles esperavam juntar bastante para fazer uma viagem só. Às vezes chegava a vir até 12 indigentes, 12 corpos no camburão. E os militantes não vinham só um, e ainda vinha acompanhado de um forte aparato policial. Eles chegavam no portão de entrada do cemitério, não entrava e não saía ninguém, já estava avisado prematuramente que iria aquele sepultamento de indigente e que era um terrorista, era perigoso. Então, que se deixasse a cova já pronta para aquele sepultamento, que fosse rápido. Né? Depois nós vamos chegar nessa palavra terrorista, que eu vou dar um exemplo para vocês que eu cheguei a ver pelos meus próprios olhos. E aí então chegava, ficava o portão ali, a polícia ali no portão, até que se enterrasse, depois saía e ia embora, liberava. Então já vocês veem a particularidade do cemitério, ele era específico para isso daí.
Aí, quando eu vim para cá, que me recomendaram os indigentes, eu comecei a vir, eu fiz um plano geral para uma boa administração. Quando eu vi, eu falei, não sei, o meu sexto sentido, um certo sentido de investigação, me alertou que eu tomasse cuidado, para que eu não pusesse a mão ou o pé num buraco, numa cumbuca. E eu comecei a folhear os livros, registros, tudo que tivesse ao meu alcance. Eu era solteiro e o próprio superintendente falou, ó, você vai lá, não sei se tem lugar para você morar, é meio abandonado, mas tem 2 prédios lá, você escolhe um lugar lá, pede o que você quiser e mora lá. E era o que eu queria, eu sempre morei perto do trabalho. E lá tinha uma tal sala do administrador. Quando eu cheguei lá, o atual administrador já tinha sido exonerado, só estava o pessoal que assessorava ele lá, me mostrou a tal sala. Eu falei, mas para que administrador do cemitério que é sala? Eu não sei. A função dele é olhar o cemitério e atender o público. E esta sala vai ser o meu quarto. Pronto, ali eu fui da minha cama, as coisas lá e fiquei. E fui para o balcão, eu queria ouvir as pessoas. E eu vi que realmente as pessoas eram bastante carentes, né? Mesmo os familiares que sepultavam seus corpos ali. Já naquela época, como a Tereza falou, já tinha baixado aquele decreto de 3 anos. Um outro detalhe importante que eu quero citar para vocês os 3 anos. Veja que o cemitério ele foi inaugurado em março de 71 com 3 glebas, a gleba 1, 2 e 3. Então começaram pela gleba 1 da quadra 1, aonde enterraram os indigentes, quase todos os militantes, alguns esporádicos, que eu não cheguei numa conclusão, porque por causa da Sônia Mariana de Ortunas, que é a filha do professor Moraes e da dona Clélia, do Rio de Janeiro, e veio com o codinome Nelson Bueno, que é o Tejera, o esposo da Suzana. Ele foi na quadra 4 da gleba 1, mas totalmente fora da quadra de indigente. A quadra de indigente era a quadra 1. E ali eu notei os registros de óbitos, livros, eu comecei a vasculhar e a fazer o meu trabalho, que no livro número 1, de registro de familiares, constava, né, como vocês já devem conhecer, ou pode conhecer no livro, tem o assento de uma cópia idêntica, fiel, do atestado de óbito. E ao lado tem também, no próprio registro, até exumado, né, em tanto de tanto, ali cita o grau de parentesco de quem exumou e o destino das ossadas. É tudo registrado no livro, no próprio registro do óbito. Dos familiares, era tudo bonitinho, tudo certinho, né? Aí quando eu fui olhar o livro número 1 dos indigentes, eu notei que os indigentes da quadra 1 da gleba 1 apenas, mas antes para vocês entenderem um pouquinho, então quando houve esses 3 anos, não tinha necessidade de usar aquela quadra 1, porque ainda tinha a gleba 2 e a gleba 3 que eram virgens. Tinha muito espaço para sepultar, não só familiares como indigentes, mas eles, já preocupados com a volta dos familiares dos militantes, eles vão encontrar. Ali tem militante enterrado, eles tinham que dar um fim naquelas ossadas. Foi quando houve aquela exumação em massa da quadra 1, e que veio a intenção que a Tereza falou do crematório, que o projeto era tão fajuto que a empresa recusou aquele projeto. Aonde nós vamos colocar esses ossos? Ali tem militante no meio, né? Ah não, vamos fazer um buraco, joga em qualquer lugar. E acabou surgindo essa tal vala naquela época, né? Em 1974, 75, foi feita as exumações da quadra 1, e pegaram e jogaram todas as ossadas. No meu levantamento foram 1.500 ossadas, né? Depois deu 1.049, porque tinha, parece que, ossadas de adolescentes, de crianças juntos, que dentro daquele saco plástico não foi possível identificar nada. Aí eles colocaram lá. E quando eu olhei o livro de registro, cadê o destino dos ossos daquele pessoal, os indigentes da quadra 1? Não tinha destino. Aquilo me preocupou. E eu acabei investigando, procurando, fuçando, até que eu acabei descobrindo de um funcionário antigo, que ele operava a retroescavadeira,
e ele acabou falando para mim que essas ossadas desses indigentes estariam na área do cruzeiro, numa vala que ele abriu beirando o barranco. Eu falei, então deixa, cara, é só isso que eu queria, mas fiquei quieto. À noite eu dormia lá, eu morava lá. À noite eu peguei a sonda que o Vitor se referiu, era uma sonda de mais de 3 metros, que era para fazer sondagem nas concessões de familiares para saber se dava para fazer novos sepultamentos. Eu fui naquela área e fui aleatoriamente cutucando, era tudo terra virgem, até que uma hora eu bati a sonda, sumiu. Falei, está aqui a vala, achei. Aí eu procurei achar as extremidades, eu vi que a largura dela era mais ou menos 80, 90 centímetros, que era aquela largura da mão boa da reta escavadeira. Aí eu fui procurar, achei um barranco e fui indo até achar outra extremidade dela. É que eu vi que vocês estão lá onde tem aquele muro, aquela concha, que aquilo tem um significado, é a palma de uma mão, da justiça em cima dos injustiçados. E aí eu achei a extremidade, falei, nossa, é muita coisa, é muito grande. Aquilo ali para mim foi, né? Aí é que o meu instinto de investigação me acentuou mais, eu falei, aqui tem coisa, com certeza. Foi quando começou a aparecer familiares diferenciados dos perus ou da periferia, que vinham de um porte, é claro, de um porte social mais elevado, placas no Rio de Janeiro. Eles não procuravam a administração, porque naquela época, como eu disse, a anistia era, entre aspas, eles tinham medo de serem barrados, eles já haviam tido o sofrimento da deportação, e eles tinham receio ainda de serem barrados, e eles tinham certeza, como a Tereza falou, que ali tinha militante político, parente, filho, ou qualquer outro parentesco que tinha sido sepultado ali. Eles não procuravam a administração, procuravam os sepultadores, né? E eu, muito atento, eu já tinha descoberto a vala, né? Eu percebi que eles tinham procurado o João Gabriel, que era um funcionário da minha confiança, que ele levava um malote para a cidade todos os dias. Daí eu procurei e falei, se atendendo a uma família diferenciada aí, né, um barrão no Rio de Janeiro, eu fui com jeito para ele poder... sim, eles estão procurando a filha deles, que desapareceu em 69, 70, 71, do Rio de Janeiro, e eles acham que ela veio como indigente, né? Aí eu percebi que a filha deles era a Sônia Maria Angel Jones, que era militante, né, naquela época. E com certa habilidade eu me aproximei deles, que eles vinham aos domingos. Eu vi quando o carro adentrou, eu me aproximei deles e comecei a conversar e adquiri a confiança deles, e eles adquiriram a minha confiança. E dali para frente os familiares foram aumentando, a procura foi aumentando, e eu sempre informando eles, né, e eles me passando codinomes e informações precisas para que eu pudesse continuar aquele trabalho meu. E foi quando apareceu se não me engano, Molina, que estava procurando o irmãos, parece que o irmão dele, que tinha sido Molina, que tinha sido desaparecido. E a mãe dele estava num estado de choque, doente, já fazia anos, por causa desse filho que ela tanto adorava. E aí eu fui até a administração, e eu olhei e falei, seu irmão está na vala. Eu descobri essa vala, né? E expliquei a situação para ele. Eu falei, só que você está num campo minado, né? A anistia não é muito favorável para você, mesmo nem para mim. Se eu sair daqui, se eu falar para você, ou eu começar a falar muito por aqui, eles vão me exonerar o meu cargo de livre provimento. Então eles vão me exonerar e o processo vai ficar parado. Você não pode também estar falando muito, vai com cuidado. Você procura o seu Nelson Moreira, lá na Central do Serviço Funerário, que era uma pessoa que não tinha diploma, nada, mas ele entendia mais de cemitério que o próprio superintendente, ou o próprio doutor Danilo Deldeb, que era um engenheiro de cemitério. E ele procurou esse seu Nelson, ele confiava muito em mim, porque ele sabia da minha honestidade, do meu trabalho sério, e eu mandei procurar ele. Aí ele atendeu essa pessoa e foi até o cemitério, falando, Antônio, o que você está fazendo? Eu não falei para você
não mexer nisso daí que isso aí é uma bomba, eles vão fritar você. Eu falei, mas o quê? Eu sei que quando eu tomei posse desse cargo, eu sabia que eu era vulnerável. Então, mas só que eu não posso negar uma informação de um parente, de uma pessoa que está procurando em nome de sua mãe, que é o filho dela. E eu mandei ele procurar. Você falou, bom, tudo bem. Ele falou, ele solicitou para você, se dava para ele para abrir a vala, você negou. Eu falei, é claro, não vou abrir. Eu falei, isso é violação, né? Não é de sepultura, mas é da vala, é pior ainda, ali tem 1.500 ossadas de porcos ali. Ele falou, olha, dá para você mostrar, isso eu digo para vocês com toda firmeza, com toda sinceridade, e certeza que foi quando eu abri um pedacinho da vala, na cabeceira dela. O senhor nós falamos, mostre para ele, tente mostrar para ele, para que ele leve essa informação para a mãe dele e se conforme com isso. E você explica o levantamento que você fez lá. Aí eu chamei dois sepultadores da minha confiança e abrimos um pedacinho da vala, de uma altura assim de terra, com a grama solidificada por cima, ninguém sabia que ali tinha uma vala. E saímos naqueles sacos plásticos que é do serviço funerário, ele é um saco próprio para colocar óculos, né? E eu abri aquele, eu estava querendo, eu falei, ó, você está vendo aí, tem 1.500 sacos desse aí, como achar a ossada do seu irmão? É impossível, né? E ele conformou, acreditou, falou, olha, naquela época o meu nome era Antônio Pires, mas eu era chamado Toninho, e acabei ganhando até o apelido de Toninho do cemitério. E ele falou, Toninho, eu vou levar essa informação para minha mãe, e ele me deu um abraço tão grande, gente, eu sinto isso daí até hoje, e depois daquela dor dos familiares que acaba passando para a gente, mas cada dor é uma dor, e cada um tem a sua própria dor. Nunca é igual a dor de ninguém para o trem. E então aquilo ali me comoveu bastante, que ele falou que ia levar para a mãe dele aquela informação. Aí ele solicitou se poderia colocar uma plaquinha daquelas de mármore, que coloca-se em cima das sepulturas em homenagem ao irmão dele. Eu falei, eu não posso autorizar, eu não tenho autoridade para isso. Vá até o seu Nelson pergunte. Ele foi lá, foi negado a ele colocar qualquer coisa, porque eles não tinham interesse nenhum de que aquilo viesse à tona. Foi quando eu fui convocado para ir, não na central do serviço funerário para não chamar a atenção, porque naquela época, naquela data eu já estava muito vulnerável e muito sabedor das coisas. Eles me convocaram no Hotel Jaraguá, no centro da cidade, onde o Mário Covas, como a Tereza Ajuru citou, era para estar presente, ele não foi, não sei porquê. E lá estava toda a cúpula do serviço funerário, onde disseram que eu não falasse nada, que eu não tinha ouvido nada, que eu não tinha visto nada. Eu falei, perfeito, concordo plenamente. Só que eu concordava, eu falava, e por intermédio das famílias eu continuava procurando, aí vinha, os familiares foram passando de um para o outro e cada vez aumentando a procura. Foi quando a Suzana Lisboa, a esposa do Tegera, que segundo eles era de alta periculosidade, era um terrorista, a fichinha dele, que era uma copiazinha feita lá no IML, vinha os dados presumíveis, né? Era branca, e em cima vinha um T com letra vermelha. Esse T era de terrorista, né? Que eram como eles eram tratados. E aí ela veio dando-se o nome dele, Frederico, não sei do que lá. E eu falei, Suzana, eu já não faço com ele. Eu sei que eles chamavam-se aparelho quando eles, um ou dois no máximo, se escondiam em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nas grandes capitais, eles chamavam aparelho. Era um cômodo, uma pensão ou alguma coisa que eles alugavam e ficavam ali estritamente secretos para que ninguém descobrisse, senão eram mortos. Eu falei, ele deve ter tido um codinome. Ela falou, puxa vida, eu vou vasculhar. Foi, eu vasculhou, trouxe o nome dele de Nelson Bueno. Eu fui no livro, estava lá na letra N, Nelson Bueno. Aí eu já vi a causa da morte, aqueles dois legistas carrascos, só eram eles que poderiam atestar a morte de um militante político, que era o Ibrahim Brahmatovich e o outro,
Chibata. Aliás, tinha uma clínica de aborto. E eles também estavam atestados para aquela. Tinha uma tal de lá na zona leste, aquele amparo maternal. Aquilo eu enterrava por semana uma faixa de 30, 40 caixinhas de sapato. Onde é que tinha um feitozinho, às vezes tinha até feito formado ali, era aborto autorizado. A tal de amparo maternal hoje já. Então é por aí. Aí elas me falavam, quando você vê um atestado de óbito com esses dois médicos aqui, com esses dois, não pode saber que pode ser um militante. E como de fato descobri muitos por intermédio do atestado deles, né? E então aí os familiares começaram a vir. Teve um dia que eu olhei lá da administração, lá embaixo, junto com os deputadores, a figura de um repórter que eu falei, ele é o Caco Barcelos. Daí na mesma hora, parece, eu digo para vocês que eu tive uma iluminação de Deus. Isso eu tenho certeza, para que ajudasse aqueles familiares e esses militantes. Porque eu falei, gente, não tem pessoa melhor para ajudar a gente nesse caso do que o Caco. E ele deve ter farejado alguma coisa. Mas naquelas alturas era um segredo absoluto. Eu falei, não é possível, quem vazou? Né? Aí eu me aproximei dele com muito jeito, ali, me apresentei, né? E ele falou, puxa vida, Toninho, eu estou terminando o meu livro, aquela Rota 66, e eu precisava de terminar o livro com uma matéria bem assim, forte, né? Que era o estilo dele, né? E eu sei que aqui é o cemitério de indigente, bandido, de alta periculosidade, você sabe alguma coisa? Aí nessa altura eu já tinha tirado ele para fora, eu falei, eu sei. Muito acima do que você está pensando, que é uma bomba, né? Mas eu só vou falar para você depois que você procurar os familiares. Nessa altura eu já tinha dito para a Suzana e para a Melinha, para quem mais? A Suzana, a Melinha, o Ivan Seixas. Eu falei, vocês têm que criar uma comissão de familiares, vocês vão ter mais força e mais poder para continuar a busca de vocês e para que a gente possa chegar até as ossadas dos seus parentes. Aí eles criaram essa comissão. E eu falei, você vai ter que procurar essa comissão e vir até aqui com elas, marcar um dia para que a gente se encontre lá para baixo na quadra, porque tem espias por aí, eu já notei que tem espias por aí. Eles perceberam, eles pediram para que eu não falasse nada, mas eu não parei e eles estão sabendo. Aí foi quando aí o Caco, nossa senhora, aquilo ali para ele foi, né? Aí ele chegou lá com a comissão dos familiares, foi quando eu falei da vala, né? A família, os familiares falaram, olha, Toninho, nós deixamos para vocês lá para o Carlos. E ele ficou, nossa senhora, sabe quando uma criança vê um doce e não pode apanhar aquele doce, o Caco estava desse jeito. Aí foi quando a Luísa Erondina, essa daqui, ó, essa vereadora aqui, as duas iam no cemitério com chuva ou com sol, eu tive até que arrumar a pretexto. A Luísa Erondina, ela queria ir lá na vala, ela queria ir na quadra onde eles foram tirados, sepultados e depois exumados, né? E ela peitou a abertura da vala e antes de fazer a abertura, ela tomou todos os devidos cuidados para que não houvesse falha, porque ela sabia que ela estava num campo minado e que provavelmente poderia sofrer consequências de paralisação se ela não tivesse feito a coisa bem feita. Foi quando antes ela já planejou uma equipe técnica para que examinasse aquelas ossadas, e ela investigou a comissão dela junto com a Tereza, que eu tenho certeza, que foi por melhor aquela Unicamp com o Dr. Badam Palhares. E a equipe dele, para que examinasse as 1.049 ossadas que foram tiradas lá e fazer a abertura da vala. A abertura da vala foi autorizada pela prefeita Luísa Erondina, e aí então veio toda a imprensa naquele dia, veio toda a imprensa, inclusive do mundo, né, para que filmasse aquela abertura da vala clandestina, porque já estava comprovado que ali teria ossadas de militantes políticos. E aí
toda aquela ossada, já na presença do Dr. Badam Parares e mais uns auxiliares deles, eles trouxeram da Unicamp de Campinas uns sacos apropriados de um material bem superior, com amarrias, identificação de prazo não violável, com todas as características daquela ossada. Eles numeravam a ossada, número e tal, né? Punha naquele saco, aí o cemitério parou de vez. Por isso que eu digo para vocês, o cemitério é intensivo daquela. E aí, como foi descoberto e começou a sair as ossadas de indigentes, o cemitério não sepultava, não fazia exumação, não recebia mais nada.